Mais um caso de adolescente na cidade de Caxias em que afirma que não sabia que estava grávida e desta vez o bebê nasceu morto. Uma pessoa morre em acidente de carro na MA 201. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã neste trecho nas proximidades do Rio Pimenta. Servidores de creches da capital fazem protesto contra atraso de salário. Rosiana Sarney garante que a eleição foi legítima depois que o parecer do procurador da República pediu a cassação da governadora do Maranhão. Mais uma operação de lançamento de foguetes na cidade de Alcântara. E mais, livro de poesias é lançado em São Luís. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Boa noite para você de casa. Olá, boa noite. Nossa edição de hoje mostra a prisão de um homem suspeito de comercializar drogas na região do São Francisco. Investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos estavam apurando outro caso quando flagraram o traficante. John Wallace Pereira, de 22 anos, foi detido no bairro do São Francisco. As equipes de captura realizavam incursões na rua de Morrinho, com o objetivo de localizar suspeitos de praticar assaltos na região. Quando notaram a atitude suspeita de John, com ele os policiais encontraram 46 papelotes de maconha, mais 116 gramas de maconha prensada, 50 gramas de crack e uma balança de precisão. Após receber voz de prisão, John Wallace ainda negou o envolvimento com o crime. O delegado Robson Almeida falou sobre a ação. Nada daí é meu. Mais um caso de jovem grávida Tudo dá à luz do hospital de Caxias sem avisar que estava grávida. Francinalda Souza Lima, que mora a 30 quilômetros do município, chegou reclamando que estava há 6 meses sem menstruar e sentindo muitas dores. O assunto maior da história, o absurdo maior da história foi que a técnica de enfermagem perguntou se a jovem estava grávida, mas ela negou e foi ao banheiro. A funcionária acompanhou e ao chegar, o bebê nasceu sem vida. Tudo aconteceu em apenas 20 minutos e os familiares que acompanhavam a jovem revelaram que não desconfiaram da gravidez de Francinalva. E ela e o feto foram encaminhados para uma maternidade e a causa da morte não foi identificada. O último caso aconteceu na segunda-feira e você assistiu aqui no Maranhão Acontece. E acidente grave na estrada que liga a Forquilha ao Maiobão na manhã de hoje. Um jipe atravessou para a pista contrária e bateu de frente com 2 motos que seguiam na MA 201. Uma pessoa morreu, outras foram para o hospital em estado grave e o motorista do jipe não foi encontrado. O acidente envolveu este veículo com placa de São Luís e 2 motocicletas. O pedreiro Antônio Martins, que conduzia uma das motos, morreu no local. O outro condutor da moto, identificado como José Magno Souza Gomes, de 24 anos, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Socorrão 2. Segundo familiares que não quiseram falar com a imprensa, ele teve um corte no pé e uma pancada na cabeça, mas não corre risco de morte. A polícia conta que o acidente foi causado pelo condutor do carro. Olha, segundo informação aqui, quando nós chegamos no local, é que o Jeep Trolley, ele vem em sentido Forquilha, Maiobão. E as motocicletas em sentido Maiobão, Forquilha. E informaram também que o condutor perdeu o controle, subiu o canteiro e colidiu com as 2 motocicletas. Aí, como vocês verem aí, veio uma pessoa a óbito, né? Um dos condutores da moto. E o motorista do trolley, tem alguma notícia dele? A gente não teve nenhuma notícia dele. A gente não sabe se foi um dos que foram socorridos ou se ele se evadiu do local. O cunhado de Antônio Martins esteve no local e teve que dar a notícia a uma das 2 filhas do pedreiro por telefone. O teu pai teve um acidente aqui na estrada de Ribamar, tá? Isso. Aí você vai para casa, que eu vou acompanhar ele até... Ele conta que o pedreiro utilizava a estrada de Ribamar diariamente para ir ao trabalho na Forquilha. Normal para trabalhar, eu ia passando, resolvi encostar e olhei o corpo dele estendido no chão. A polícia militar não tinha informações oficiais sobre o condutor do veículo causador do acidente. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã neste trecho nas proximidades do Rio Pimenta. Quem vinha no sentido Maiobão-Forquilha ficou preso no congestionamento. Um grave acidente próximo à cidade de Timon deixou 4 pessoas mortas. Os carros bateram de frente e os passageiros eram de Grurupi, do Tocantins, e Açailândia, aqui do Maranhão. Nós estamos exatamente aqui no local e olha só, os corpos estão sendo retirados exatamente
das ferragens pelo Corpo de Bombeiro, olha, com bastante dificuldades para retirar, portanto, aqui, ó, esse corpo aqui é o corpo de uma mulher, olha, sendo usado aí o equipamento de resgate do Corpo de Bombeiro. São 4 vítimas fatais e mais outras pessoas foram levadas feridas. Olha só como ficaram os carros, completamente destruídos. Olha esse aí. Esse aí é um Prisma de placa NHO 4734 no estado do Maranhão. Os copos já estão aqui, acabam de ser colocados aqui no carro do Instituto de Medicina Legal, IML, tá lá, olha só, aqui embaixo, o outro lá, e mais 2 corpos estão sendo retirados nesse momento deste veículo aqui, que é um Focus de placa, olha a placa aí, ó, de placa MWY 5459 Gurupi, no Tocantins. A informação que uma das sobreviventes, é uma garota lá do Pará, ela informou que esse outro veículo aqui tentou fazer uma ultrapassagem indevida e acabou ocorrendo o acidente. Infelizmente, até o momento nós temos 4 vítimas fatais e outras 4 pessoas foram socorridas aí pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros para o HUT em Teresina. E o Ministério Público Estadual pediu, através da Promotoria de Educação, o afastamento temporário do diretor-geral do Colégio Sintra, Arnaldo Marinho Costa. O motivo seria improbidade administrativa. Para a Justiça, o diretor, que também administra a Fundação Nice Lobão, agiu de forma arbitrária diante da remoção de 22 professores lotados na escola sem justificativa aceitável. O ato desrespeitou o Estatuto dos Servidores Públicos e Civis do Estado. E a seguir, lançado mais um foguete no CLA de Alcântara. E ainda, Governo do Estado e Prefeitura de São Luís apresentam um projeto de mobilidade urbana em Brasília. A gente volta já já. E hoje o Governo do Estado e Prefeitura de São Luís juntos apresentaram um projeto de mobilidade urbana no governo federal. O mapa mostra o traçado no novo corredor de transporte de São Luís. A proposta sugere novas pontes, melhoramento de viadutos, rotatórias e a conclusão do anel viário metropolitano, incluindo linhas de VLT e trânsito rápido de ônibus. Seria uma das maiores intervenções no trânsito na história da cidade. Importantes intervenções que devem melhorar e muito o tráfego na região metropolitana. Manifestantes e vereadores se reuniram hoje à tarde a portas fechadas. Nesta reunião foi agendado um próximo encontro com a presença do prefeito. Ontem, a audiência pública com a presença de manifestantes foi marcada por confusão na Câmara de São Luís. Hoje, eles mudaram de estratégia e não permitiram a entrada de muitos, nem mesmo da imprensa. Entre as reivindicações dos manifestantes estão a regularização fundiária e transparência das contas públicas da Câmara. Após o parecer do Procurador da República, Roberto Gurgel, pela cassação do mandato, a governadora Rosiana Sarney emitiu nota oficial onde afirma que todas as ações do governo foram transparentes e dentro da lei e que a eleição para o cargo de governador foi legítima. A governadora diz ainda que tem a certeza que irá cumprir o mandato até o fim. A denúncia que originou o processo de cassação foi feita pelo ex-governador José Reinaldo Tavares, então candidato ao Senado pela coligação Muda Maranhão. Liberado o parecer, agora o recurso contra a expedição de diploma volta para o Tribunal Superior Eleitoral para ser colocado em julgamento. E sobre o processo de cassação do mandato da governadora Rosiana Sarney, temos os comentários de Raimundo Borges. Boa noite, Borges. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos. Pois é, a governadora está enfrentando esse processo de cassação, que os fatos que originaram esse processo são bem parecidos dos fatos que originaram o processo de cassação de Jackson Lago em 2000, que resultou na cassação dele em 2009. A diferença é que cada um, no caso Jackson, não tinha o poder de articulação em Brasília
que Rosiana e o grupo dela, o pai dela, tem. Esse processo que saiu da Procuradoria-Geral da República parece que não está assim, dando muita dor de cabeça, por enquanto, à governadora e ao seu grupo. Conversei hoje com um membro do PMDB, da cúpula do PMDB, que me disse o seguinte: o dever do Ministério Público é denunciar, o dever do denunciado é se defender. Significa que não há realmente essa grande preocupação com a cassação. O processo chega ao TSE, vai para a ministra relatora, que foi advogada de Rosiana no mesmo processo de Jacques Lago. Ela era advogada, hoje ela está na condição de ministra do Superior Tribunal Eleitoral. Se, eventualmente, ela achar por bem, no tempo que bem entender, se der por impedida de votar nesse processo, por ter sido advogada de Rosiana, aí o processo tem mais uma etapa de demora, porque o tribunal terá que indicar um outro relator. São manobras, são atos, são fatos que tem muita coisa para acontecer no decorrer do mandato da governadora, que vai até 2014, final de 2014. No meio disso, tem uma eleição da sucessão dela e, realmente, o que se pode especular é muita coisa ainda. A oposição vai bater em cima disso e o governo também vai fazer a defesa que achar necessária e a gente fica aqui nessa expectativa. Uma coisa é certa, até o final desse processo, os desdobramentos que haverá em cima dele, muita água ainda vai passar debaixo da ponte José Sarney. Todo mundo sabe que a ponte não é só essa que está no São Francisco. Boa noite, Daniela. Boa noite, Hugo. Boa noite, Borges. Obrigado. E o Centro de Lançamento de Alcântara realizou hoje mais um teste com o lançamento de foguete na Operação Falcão 2. Os testes vão servir para estudos e adequações dos pesquisadores. O foguete atingiu a altura de 32,31 quilômetros em 78,5 segundos. O foguete foi lançado com pouco de atraso devido às condições climáticas, mas segundo um dos coordenadores da operação, ela foi considerada um sucesso. Visto que nós estamos num processo permanente de treinamento das nossas equipes e para isso foi realmente um sucesso. E também estamos na fase de homologação de novos sistemas que estão sendo implantados. Como exemplo, a nossa cronologia online. É uma cronologia que a gente não precisa mais de usar papel. O foguete de treinamento básico é de fabricação nacional. O objetivo da operação é treinar as equipes envolvidas, como neste procedimento antes do lançamento. São verificadas as condições climáticas. Esse balão com gás hidrogênio atinge a altura de 30 quilômetros. Por meio de um radar, as informações são passadas para esta sala de controle. Nós fazemos a radiosondagem, que serve para pegar os dados meteorológicos em altitude. O balão chega a cerca de 30 quilômetros, né, na atmosfera, e envia os dados para a gente via GPS, né? Ele manda os dados assim, praticamente ao mesmo tempo para o computador. E aqui a gente trata as informações. Ele pega os dados de pressão atmosférica, temperatura do ar, umidade relativa, direção e velocidade do vento. O FTB fica a 6 quilômetros do local onde podemos vê-lo. A aproximação é permitida apenas para pessoas autorizadas. Nesta sala, os profissionais analisam um pouco mais de perto a estrutura do foguete. Aqui é o Centro de Controle Avançado, área operacional mais próxima do setor de lançamento. Ao todo, mais de 400 foguetes já foram lançados do Centro de Lançamento em Alcântara, em 85 operações. Nesta, os professores puderam acompanhar e ouvir uma palestra da Agência Espacial Brasileira. A ideia é trazer a temática às salas de aula. O programa EB Escola tem o objetivo de formar professores e levar a temática espacial para dentro de sala de aula, para que esse professor incentive o aluno e a gente possa identificar nesse aluno os futuros talentos que possam trabalhar no programa espacial brasileiro. Até 2014, uma série de operações vão acontecer até que a equipe esteja preparada para o lançamento do VLS, um foguete do mesmo tipo que explodiu em 2003. Tem lançamentos internos
de treinamento, com foguete de treinamento, e também nós temos previsto para esse ano um lançamento, uma campanha de lançamento com o cliente externo, que é o DCTA. E hoje ocupantes do residencial Nova Terra se manifestaram contra a determinação de reintegração de posse das casas do programa Minha Casa Minha Vida. A reintegração de posse é marcada por críticas e denúncias contra a Caixa Econômica Federal. Segundo os moradores, até mesmo os registros de energia das 4.051 casas foram condenados pela SEMAR. Considerando que cada um custou cerca de R$ 150, isso representa um desperdício de mais de R$ 600 mil de recursos públicos. Quer dizer que a Caixa Econômica se acha no direito do luxo de deixar abandonado o dinheiro público com mais uma série de irregularidades aqui, até a instalação elétrica, que foi condenada pela SEMAR. Se você for fazer as contas aqui, só nessas instalações elétricas existe R$ 607.650 de dinheiro jogado fora. A reintegração de posse está marcada para o próximo dia 26 e deverá ser cumprida por meio da Polícia Federal. Os moradores reconhecem a determinação judicial, mas alegam que houve fraudes no processo de seleção dos contemplados e esperam uma nova determinação judicial que garanta a permanência deles em suas moradias. Assim que nós entramos, a Caixa Econômica começou a realizar sorteios e colocar pessoas aqui, né? Primeiro, pessoas essas que, se você der uma volta no bairro, são pessoas que não têm necessidade de estarem aqui, de estarem morando aqui. Tem algumas construções que, para essa realidade aqui, são construções faraônicas. Se fosse no Calhau e Renascença, seria só mais uma casa bonita. Mas para a realidade de quem não precisa, quem não tem casa e que chega aqui e faz uma construção dessa, fica até um contraditório. No residencial Nova Terra, vivem mais de 3.000 famílias sem documentação de propriedade. Por várias vezes, eles já buscaram alternativas para regularizar a situação e explicações sobre as irregularidades, junto à Prefeitura de São José de Ribamar e à Caixa. Mas ninguém teria assumido as responsabilidades. Aos 70 anos, Dona Maria do Amparo desabafa. Temos que continuar lutando, porque isso aí é um direito nosso. Nós estamos na qualidade de invasores, como eles acham aí, a maioria das pessoas, não é? Por causa da Caixa, porque se ela tivesse já vindo e tivesse regularizado, nós estaríamos todo mundo bem, já pagando suas casas e todo mundo bem, com o seu lar. Emocionada e com medo de perder a casa onde mora, Dona Ivani faz um apelo. Seu juiz, tenha compaixão. Se o senhor é humano, se o senhor é um pai de família, se o senhor tem amor no coração, olha para a sua humanidade. E o município de Boa Vista do Gurupi continua sem prefeito eleito. O presidente da Câmara de Vereadores que administra o município, prefeito não eleito, não assumiu o cargo porque teve o mandato cassado. Apesar da realização das eleições municipais no ano passado, a cidade de Boa Vista do Gurupi continua sem prefeito. O segundo colocado, Antônio Batista Oliveira, não pode assumir porque teve menos de 50% dos votos válidos. Por isso, a Justiça determinou que o presidente da Câmara Municipal assumisse o cargo interinamente. Mas até agora, nenhuma mudança foi feita. Veja, depois do intervalo, Estaleiro Escola realiza curso de embarcações artesanais. E ainda professores de creches de São Luís protestam contra salários atrasados. A gente volta já já. São Luís está sediando a segunda Assembleia de Presidentes dos Conselhos Regionais de Administração do país. O encontro, que acontece até amanhã no Hotel Luzeiros, contará com a presença do presidente do Conselho Federal de Administração, Sebastião Melo, que está aqui no Maranhão Acontece para falar mais sobre o encontro. Boa noite. Boa noite. Queria cumprimentar todos os telespectadores dessa televisão, da Record, dizer da alegria de estarmos aqui e também cumprimentá-los, nos colocar à disposição para esse debate. Agora, falando em relação a esse encontro, o que pode sair em relação a resultados? Olha, são muitos os resultados esperados. Além dos debates administrativos normais, vou colocar os principais frentes de discussão e de aprovação. Trouxemos aqui um projeto intitulado Certificação, que é colocar o administrador especialista nas várias áreas do conhecimento que ele hoje já é credenciado. Iremos começar esse projeto agora em setembro, que pretende estabelecer essa qualificação na área de recursos humanos.
O ano que vem pensaremos na área de finanças, depois de logística, depois de marketing, e assim sucessivamente estamos criando, certo? Condições, critérios para que certifiquemos as pessoas que atendam aquele requisito como especialistas nessas áreas e constituiremos um grande cadastro nacional para interagir nas várias necessidades do país. Agora, presidente, dentro das esferas de administração pública, existe uma grande necessidade de um bom desempenho do administrador. O que o CRA está pensando em proposição para o governo federal? Existem discussões em cima desse assunto? Existe. O ano passado ainda, quando da eleição dos prefeitos, nós construímos, elaboramos um manual chamado Guia da Boa Gestão do Prefeito. Fizemos em parceria com o Congresso Nacional 6.000 exemplares. E agora já numa segunda edição, mais 6.000 exemplares. E fizemos uma palestra para 400 prefeitos dos maiores municípios desse país. Municípios acima de 70 mil, são 408 municípios. E agora estamos o quê? Trabalhando o projeto do administrador municipal. Por incrível que pareça, em algumas prefeituras ainda não consta no quadro de pessoal a figura desse profissional tão importante para a gestão do município. E que fez falta, né? E que está fazendo falta, né? Então estamos agora numa caminhada, numa cruzada nacional de convencimento de todos os prefeitos para que criemos em cada uma das prefeituras que a gente tem, no seu quadro, a figura do administrador municipal. Em relação a recursos humanos, uma grande discussão também em todo o país. Como é que está a situação? Nós somos uma profissão que crescemos muito no país. Nós hoje somos disparada a maior profissão em termos acadêmicos. São mais de 800 mil acadêmicos de administração, são mais de 2.600 instituições que ministram administração e quase 2.000 cursos de administração. Então, para qualificar tudo isso, além de muitas estratégias que utilizamos no decorrer da história, estamos agora criando o projeto de certificação, que deve ir ao ar no mês de setembro. O que diz esse projeto? Nós estamos criando um conjunto de critérios, de aferimentos, que possa distinguir o profissional de cada uma dessas áreas do campo da administração, certo? Como um profissional distinguido qualitativamente, certo? Iremos começar isso agora em setembro. Estamos preparando o plano de comunicação para, de alguma maneira, o país todo saber dessa conquista, dessa necessidade, e pretendemos contribuir com o país com especialistas de bom nível para que gradativamente a gente vai resolvendo as questões de gestão, não só das prefeituras, mas do país, da sociedade como um todo. Que esse é o grande problema. As empresas morrem por falta de gestão e cria o caos social. As empresas não vão bem por causa de gestão, as prefeituras não vão bem por causa de gestão. E não é eu que digo, quem diz é a população, certo? Que está sempre a reclamar do mau atendimento, das questões de logística deficiente, das questões de quê? Relacionamento, do bom atendimento. Tudo isso é uma questão de gestão. Presidente, está agendado um próximo encontro em Gramado. O que se propõe esse novo encontro do Conselho? Nós temos 2 fóruns que acontecem nacionalmente. Um é chamado Encontro Brasileiro de Administração, que o ano passado aconteceu no Rio de Janeiro. Abordamos as questões do Pacto Global, corrupção, meio ambiente, direitos humanos. E agora vamos fazer em Gramado o Fórum Internacional de Administração, que tem uma característica mundial. E lá nesse encontro debateremos questões da administração, questão da gestão, questão da internacionalização da administração, comparações com o mercado internacional. Então é muito amplo esse fórum. E pretendemos congregar lá mais de 1.000 pessoas, administradores, acadêmicos e professores, para que debatamos essas questões de gargalo, essas questões de dificuldade, essa questão de alta afirmação desse profissional e a visibilidade de sua necessidade em todos os recantos desse país e em todas as organizações. Ok. A gente agradece então a sua presença aqui. O encontro acontece amanhã. Termina amanhã, não é isso? Termina amanhã a Assembleia de Presidentes. Mas aí começa o quê? As práticas das decisões que tomamos durante a Assembleia. Ok. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Sejam muito felizes. O Conselho Federal, os Conselhos Regionais. Queria agradecer a Isabela e o Samuel que não estão aqui, que é o presidente do Conselho Regional, o Samuel, nosso Conselho Federal, e diretor que está aqui conosco, também nos acompanhando. E a vocês, por essa oportunidade, por podermos ter debatido, mesmo que brevemente, mas coisas de importância, para São Luís, para o Maranhão e para o país. Muito obrigado. Tá bom, então. Obrigado. Nós que agradecemos.
E professores que trabalham em creches de São Luís fizeram hoje pela manhã uma manifestação em frente à Secretaria Municipal de Educação. Os funcionários e gestores reivindicam o pagamento dos salários atrasados há 8 meses. Todos estes professores estão sem receber salários há 8 meses. Eles alegam que o governo federal está repassando o dinheiro para a conta da Prefeitura Municipal de São Luís, referente à merenda escolar e o Fundeb, mas que não está chegando ao destino final. Nós recebemos a cartinha do Fundeb, temos todo o controle desses recursos que vêm para pagar, inclusive os professores da rede comunitária. Até agora não recebemos nenhum desses recursos, tanto faz para pagar professores, como também para a merenda escolar em todos os programas. Então o dinheiro está retido na conta do prefeito, da Prefeitura de São Luís. Infelizmente, ainda não foi passado, não sabemos por quê. Esta professora, bastante emocionada, questionou a vereadora Rose Salles, que estava acompanhando a manifestação. Com nós, professores aqui, se existe mesmo esse dinheiro está vindo do Fundeb, porque eu queria ter certeza se realmente esse dinheiro veio para a escola comunitária. A vereadora respondeu e disse que o problema já está sendo resolvido e que alguns processos já estão em fase de pagamento. Eu tive de novo ontem com o secretário, cobrando realmente essa providência, essa celeridade. Ele garantiu que estabeleceu uma equipe força-tarefa na CEMED, já tinha 25 processos de convênio pronto para empenho e que já vai para empenho para pagamento. Na medida que for os lotes sendo pronto, vai ser logo sendo liberado. O drama da pequena Maria Júlia, que você acompanhou aqui na TV Guará, terminou na madrugada de hoje. Maju, que precisava de uma cirurgia para corrigir um problema na coluna, foi operada com sucesso em São Paulo. A cirurgia teve início às 4h30 da tarde e só terminou à 1h da manhã desta quinta. Maju sofria de empodipolistese, grau 4, uma espécie de deslocamento de vértebras da coluna. De acordo com os médicos, a correção foi melhor do que se imaginava e agora é só o tempo para a menina se recuperar. E para garantir o futuro da educação, da produção de embarcações com carpintaria naval tradicional, o Estaleiro Escola do Maranhão lança um curso técnico de embarcações artesanais. Apesar de antigas, as técnicas de construção naval continuam sendo aplicadas até hoje em alguns tipos de embarcações. O Estaleiro Escola funciona neste prédio onde funcionou uma indústria de beneficiamento de arroz no século XIX. Há 6 anos, o curso de construção naval está sendo oferecido pela escola com o objetivo de resgatar a tradição dessas embarcações típicas do Maranhão. É uma arte secular, é uma tradição que vem sendo passada de pai para filho há mais de 400 anos, desde o descobrimento, né? Porque antes só se trabalhava, o veículo era a embarcação, especialmente aqui, que nós temos um litoral muito extenso, com fortes correntes marítimas e uma maré excepcional. Então, até hoje, nós temos milhares de pessoas que dependem, famílias inteiras, em todo o litoral, região de lagos e rios navegáveis, que dependem dessa arte de construir barcos para a sua subsistência. 37 alunos já concluíram o curso que tem duração de 6 meses. Ricardo Correia é modelista naval e aprendeu o ofício com o avô quando tinha 10 anos. Ele concluiu o curso e agora é um dos professores do estaleiro e diz que o curso é uma oportunidade de trabalhar de forma mais profissional os modelos das embarcações. O barco ele passa a ser de artesanato com um trabalho técnico. Todas as medidas exatas, todas as proporções. E até mesmo para as pessoas que encomendam uma maquete dessa, ele pode ser utilizado para colocar na água, a gente pode colocar um motor. É um barco, realmente é uma maquete, entendeu? É a imitação de a construção de um barco grande. Na próxima semana, uma nova turma começa o curso no Estaleiro Escola, mas ainda tem vagas para quem se interessar em aprender o ofício. Aqui mesmo na escola, nós estamos com as matrículas abertas, ainda não fechamos as turmas, mas a aula inaugural será na segunda-feira, dia 12. Mas mesmo assim, nessa primeira semana, nos próximos 15 dias, nós estamos recebendo alunos para as matrículas, é tudo gratuito. E a proposta é exatamente resgatar um conhecimento tradicional do povo maranhense, mas que tem uma função social e econômica muito importante ainda. Veja no próximo bloco, o poeta maranhense lança obra com poesias em São Luís. Um trabalho de mais de 20 anos. A gente volta já já.
O poeta Luiz Mário Oliveira lançou o primeiro livro. A história dele com a poesia começou há mais de 2 décadas. O incentivo para reunir tudo em um livro veio depois da repercussão das publicações nas redes sociais. Recuo em existência fajuta, no mundo real, quanta tormenta, pudesse a vida ser um espetáculo cênico. Meus Amores e Amoras. Esse é o nome do livro que reúne 82 poesias de Luiz Mário Oliveira. O autor conseguiu incentivo para lançar o livro após a publicação dos poemas em uma rede social. A publicação marca a estreia do escritor no campo da literatura. Eu acho que quem está atrás da telinha, tá, da rede social, está também se ficando, está meio que escondido. A partir do momento que você compartilha alguma coisa sua, a partir do momento que você se encoraja de dar um enter e jogar aquela coisa tua, da tua vida, da tua alma, e essa exposição, de uma forma ou de outra, ela vai ser comentada. E quando esse retorno é positivo, que foi o meu caso, eu me vi obrigado, porque onde é que está isso? Onde é que eu compro isso? Onde é que está esse livro? Mas a história dele com a poesia começou há 20 anos, quando ele se arriscou em uma aventura saindo de São Luís rumo a Miami de barco. Esse corte na minha vida, com família, com filha e tal, e com os projetos de vida que eu iria alavancar em Miami, fez com que eu introjetasse, tá? E nessa introspecção começaram a vir situações que me levaram ao existencial poético. E daí para frente eu comecei a trabalhar a poesia. Quem acompanha o trabalho do artista se inspira no exemplo e também produz poesias nas redes sociais. Já sempre acompanhei, desde a época do Orkut, que eu lembro que ele escrevia coisas lá, eu sempre gostei. Ele me deu de presente o livro. Quando ele me deu esse livro, eu falei, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa junto com o teatro, já que tem poesias que falam do teatro, dessa vivência e transformação dele de poeta em ator. O primeiro poema do livro, que leva o nome da publicação, foi interpretado em uma performance. Todos os grandes expoentes que ficaram entre meus amores e amoras. Confira agora o que acontece amanhã. O laboratório do curso de fotografia da UFMA abre inscrições para cursos de fotojornalismo e stop motion. São 10 vagas e os interessados devem ser alunos de comunicação social. As aulas iniciam na segunda-feira. Representantes de partidos políticos registrados no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão participam às 3 da tarde do lançamento da cartilha de filiação partidária e de treinamento no sistema Filia Web, na sede do tribunal. Cerca de 320 alunos da Rede Pública Estadual de Ensino estão participando do encontro Lençóis Jazz e Blues Festival. Amanhã os jovens vão estar nas oficinas de gaita, violino e construção de instrumentos musicais com materiais alternativos. E a gente fica por aqui, reveja nossas matérias em nosso site tvguará.com. Ótima noite para você e até amanhã. Até daqui a pouco, às 11h30 da noite no Dia News. TV Guará, diferente por natureza.